Meire 18 e 14. Já estão bem resolvidos aí, né, Meire? Então vamos lá, pessoal. O nosso tema é... Uai, eu não fixei aqui o tema da live, não. Eu tinha como identificar. Fixei sim, ué. Deixa eu colocar aqui, fixar. Deixa eu só resolver esse problema aqui. Ah, agora sim. Esqueci de fixar. Então, gente, vamos lá, né? Para o aprendizado, para o motivo dessa aula. Como identificar sinais de transtorno em bebês? Primeiro, a gente tem que entender o que é transtorno. Como psicopedagoga, eu vou abordar os transtornos do neurodesenvolvimento. Os transtornos de aprendizagem especificamente, porque sobre os outros transtornos já são a parte médica, né? E só vou dar uma introdução aqui em relação à síndrome, porque a síndrome, ela é uma alteração do código genético, né? A pessoa que nasce com síndrome, ela tem uma alteração no código genético. Por exemplo, a pessoa que tem síndrome de Down, ela tem uma alteração no DNA dela e no código genético. E nós, e as pessoas com transtornos, elas não têm alteração no código genético. Elas têm transtornos comportamentais. Tem alteração no cérebro dessa pessoa, né? Os estudos dizem hoje que sim. Por exemplo, a pessoa que tem TDAH, ela tem uma alteração no córtex, no lobo frontal do cérebro. Ela tem uma pequena alteração, né? Que a gente faz esse estudo pela neurociências. É uma alteração, mas que faz toda a diferença no comportamento das pessoas com autismo. E as pessoas também com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, os transtornos, eles são passageiros. Como assim? Uma criança que recebe um diagnóstico de autismo, por exemplo, com 1 ano de idade, 1 ano e meio, e ela é estimulada desde então, ela poderia ter um grau elevado de autismo e ela não terá se lhe for dado o estímulo que ela tanto precisa, né? Então, a Eliane pode confirmar aí pra mim, né, Eliane? Você compartilhou comigo um comentário hoje em relação a isso, que a sua filha, você teve esse diagnóstico, apesar dela ter tido o diagnóstico com 3 anos, mas a suspeita partiu a partir de 1 ano e meio. E aí você, como uma mãe atenta, começou a estimulação da Sara, né, precocemente, e ela pôde evoluir. Então, eu conheço, já atendo e conheço várias pessoas, né, do espectro autista que vivem esse momento, né, da mãe descobrir, da família descobrir, fazer as terapias com fono, com TO, com ABA, com o método TIT, e aí a pessoa tem uma evolução excelente e que às vezes, se você não disser, as pessoas nem percebem que a criança é autista, que a criança está dentro do espectro autista. Então, o que eu quero abordar nessa aula de hoje? Eu quero abordar em relação a uma orientação às mães. Por quê? Vou contar um pouquinho para vocês da minha experiência. Quando a minha filha, né, que tem o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e também o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, eu percebi os sinais de transtorno nela desde quando ela tinha 1 ano e pouco. Eu percebia que ela era uma criança inquieta. Vou contar rapidinho para vocês essa experiência, para a gente entrar propriamente dito dentro da aula e nos aspectos, né,
sequenciais que as mães têm que observar. Eu percebia que ela era uma menina agitada, uma menina ansiosa, mesmo com 1 ano. Eu chegava, né, às vezes ela estava com fome e ela via eu preparando ali o alimento, ela já ficava balançando os braços, ela já começava a chorar e olhar para a comida e dar sinais de muita ansiedade. Ela não era uma menina que não parava quieta, ela roía as unhas desde sempre. Ela roía as unhas. Como que eu descobri o TOD, que é o transtorno opositor desafiador? Ela brigava muito com o irmão, ela queria mandar, ela não aceitava as regras desde pequenininha. Eu lembro de uma ocasião que ela jogou o boné do avô no chão e a gente fez de tudo para ela pegar o boné. Ela nos desafiou e não pegou o boné. Passamos muito tempo com ela olhando pro boné, perto do boné, e ela não pegou o boné. Então, mas eu cheguei com, né, eu estudei, fiz psicopedagogia, eu percebia que ela tinha os transtornos, mas eu levava em psicólogo, eu levava em neuro, e eles não falavam comigo que era coisa da minha cabeça, que ela não tinha nada. Mas no dia a dia eu via que ela precisava de ajuda e que o meu tratamento com ela tinha que ser diferente com o do irmão. Ela era uma pessoa que manipulava o irmão, ela queria tomar conta. Se ela estava perdendo no jogo, ela queria mudar as regras do jogo, porque ela estava perdendo. Então era uma criança que o prazer dela era desafiar. Ela não tinha questão de obediência com ela. O tempo todo ela nos desafiava. E eu chegava na escola, quando eu chegava nas reuniões de pais, que os pais que o professor ia dar um feedback, os professores falavam assim: ela é muito inquieta, ela é muito inteligente, ela é inteligentíssima, mas ela olha para trás o tempo todo, ela levanta da carteira, o tempo de concentração dela é pouco, mas quando tem alguma atividade que ela gosta, ela consegue fazer. Mas eu queria que você conversasse com ela para ela ficar mais quieta, para ela poder prestar atenção, não incomodar os colegas e não se prejudicar. Então era uma fala pertinente, desde quando ela entrou para a escola com 3 aninhos de idade, a fala era essa, e nenhum professor, nenhuma coordenadora, ninguém chegou para mim e falou assim, até os 10 anos de idade, ninguém chegou para mim e falou assim: olha, eu percebo que ela tem alguma coisa de diferente. Ninguém chegou para mim e falou isso. Eu que tive que estudar, né, com 6 anos, eu já sabia que ela tinha, mas eu só fui conseguir o diagnóstico com o neuro quando ela tinha 10 anos de idade, porque importou para mim a questão da educação inclusiva, o papel, né, que é o diagnóstico, fez importância para mim esse diagnóstico, porque até então, como mãe, como psicopedagoga, eu sabia como lidar com ela em casa em relação ao TOD e sabia orientá-la em relação aos estudos. Só que a partir do momento, com 10 anos de idade, que ela foi para uma escola mais apertada, muito mais, que o ensino era muito mais, cobrava mais, uma escola mais rígida, ela não deu conta. E aí a escola me chamou e falou assim: olha, você precisa do diagnóstico para a gente poder, né, planejar atividades para ela poder fazer provas em turmas separadas. Então, assim, o que eu vejo hoje, ainda, apesar da educação inclusiva ter, né, dado seus primeiros passos aí, o que eu vejo ainda é um despreparo em relação aos professores. Os professores, eles precisam, quando eles identificarem algum atraso, alguma defasagem, seja de escrita, de leitura, ou de cálculos, ou comportamentais, os professores, eles têm esse dever de chamar: olha, mãezinha, vem aqui, procure saber se seu filho precisa de algo mais, faz uma análise, leva em algum especialista para você poder identificar alguma coisa. Não precisa te falar nem a palavra transtorno, mas alerta, dê um sinal
para essa mãe de que em relação aos seus pares, em relação às crianças da sua turma, ela apresenta algo de diferente. Então é essa a dificuldade. E eu percebo que se as mães não têm um preparo, que se as mães não têm esse olhar, as crianças, os filhos vão continuar sendo taxadas de agitado, bagunceiro, moleza, preguiçoso. Eles vão continuar tendo, né, esses rótulos e a mãe não sabe que a criança tem algum diagnóstico. Licença aqui, viu, gente? Porque a situação pro meu lado tá feia aqui. A rinite alérgica. Então, pessoal, vamos falar agora, numa sequência, alguns sinais que nós precisamos nos atentar em relação aos bebês, tá bom? O que nós precisamos nos atentar em relação aos bebês? A primeira coisa, né, quem estiver anotando aí, né, não sei se tem alguma mãe de bebê, mas pode anotar, pega o caderno porque é muita informação, são vários itens que nós precisamos nos atentar e esses itens fazem toda a diferença na nossa análise como mãe. Eu percebo que a maioria dos especialistas hoje que existem em relação aos transtornos são pessoas que têm o transtorno dentro de casa e por isso elas estudaram. Por isso elas foram a fundo para conhecer o transtorno, que é o meu caso. Então, você, mãe, é a maior interessada para descobrir o quanto antes se o seu filho apresenta algum tipo de transtorno. E isso tem que ser rápido, porque aos 2 anos de idade, eu já falei isso aqui outras vezes, existe a poda neural. Quando você estimula a criança até os 2 anos de idade, e ela obtém ali estímulos de várias partes, né? Seja estímulos sensoriais, do tato, do paladar, do olfato, da visão, da audição. Se você estimula o seu filho até os 2 anos de idade, utilizando várias ferramentas, brinquedos, comunicação, interação, né, em atividades de rotina e também brinquedinhos, não precisa de muita coisa, mas se você, né, não deixa seu filho muito exposto a telas, ao celular, até os 2 anos de idade, ele vai ter muitos estímulos. Por quê? Aos 2 anos de idade ocorre a poda neural. O que é a poda neural? O nosso cérebro, ele entende que os neurônios que não foram estimulados até os 2 anos de idade ou que foram pouco estimulados, eles precisam ser eliminados do cérebro da criança. Isso acontece com todo ser humano. Por isso que tem mães que elas falam assim, né, principalmente mães que tem crianças aí, filhos do espectro autista. Algumas mães chegam para mim falando isso. Ela falava palavrinhas, ela se relacionava comigo, ela olhava no meu olho, ela fazia contato visual, ela interagia e aí regrediu. Ela parou de fazer isso. Então, o que aconteceu? A poda neural, né? Porque a poda neural é igual uma roupa. Se você põe uma roupa no guarda-roupa e fica 6 meses sem usar aquela roupa, daqui a pouco você pode doar aquela roupa, tirar aquela roupa de lá. Se alguém pegar e levar, às vezes você nem vai perceber. Porque você não usou aquela roupa. Ela não foi estimulada, né, por você. Não foi gasta. Então, nós precisamos estimular os neurônios dos nossos filhos até os 2 anos de idade. E isso é muito sério, porque quanto mais, né, o pico dos estímulos é até os 2 anos de idade. O que um bebê faz até 1 ano de idade? Tudo na vida, né? A maioria dos bebês. Ele vê, ele ouve, ele come, né? Ele percebe o cheiro e ele percebe o som das coisas. E ele interage com você,
ele fala as primeiras palavrinhas, ele engatinha, né? Ele senta, ele engatinha, ele anda, tudo até 1 ano de idade. E se a criança nasce, né, com esse aprendizado básico, a cognição sensorial, a parte cognitiva sensorial, ela nasce com o básico. E se você, como mãe, não amplia esse estímulo, né, se fica na mesmice, no básico, só vou dar um exemplo aqui. Eu estava no laboratório, fui fazer uns exames e tinha uma mulher no laboratório com uma criança que não tinha feito 1 ano ainda, acredito que tinha uns 8 meses, que é bebê de colo. A mulher grávida de novo, tava a mulher com o marido, a bebezinha, né? E essa mulher está grávida, eu acredito que já está quase ganhando, porque estava com barrigão. A criança ficou o tempo todo, o pai segurando o celular e a criança assistindo vídeo no YouTube. Então, eu fico pensando assim, meu Deus, se as mães soubessem o quanto o cérebro precisa ser estimulado até os 2 anos de idade, nenhuma mãe fazia isso. Eu brinco que as mães podiam fazer chá de livros em vez de fazer chá de fraldas. Porque os livros, gente, infelizmente, não é uma preocupação do enxoval da criança, né, do bebê que vai nascer. As mães preocupam com quase tudo, menos com essa parte da cognição, essa parte da estimulação cognitiva. E no Brasil, outro dia eu estava vendo uma pesquisa de uma pediatra no Instagram. Ela falou fez uma enquete assim: o que você acha, na sua opinião, que é o mais preocupante na criação do seu filho até os 2 anos de idade? É em relação, né? Aí eu já vou falar aqui o resultado da enquete dela. O primeiro lugar foi o sono, o segundo lugar a alimentação, depois foi comportamento, depois foi linguagem e depois tem uma coisa que eu esqueci o que é. Em nenhum momento ela perguntou sobre os estímulos. Infelizmente, no Brasil, os estímulos, eles não são abordados pelos médicos, são poucos. Eu desconheço um pediatra, eu já tive 3 filhos, acompanhamento com vários pediatras diferentes, já fiz 3 pré-natal. Em nenhum momento no pré-natal a médica, a ginecologista, a obstetra falou assim: mãezinha, estimula seu filho desde o ventre, conversa com ele, coloca música de Mozart, leia livros para o seu bebê dentro da fase ainda uterina e tal. Então, no Brasil a gente não tem essa preocupação de estimulação cognitiva. E o cérebro é uma parte que precisa de nossa atenção, do nosso cuidado. Se você não estimular o cérebro do seu filho, se você não proporcionar para ele essa ampliação, como que ele vai poder explorar o potencial do seu cérebro? Se a mãe não fizer isso, 70% das crianças até os 3 anos de idade, elas ficam em casa. E o que essas crianças até os 3 anos de idade, elas estão vivendo dentro de casa? Qual que é o desenvolvimento, a arquitetura do cérebro de uma criança é formada principalmente até os 3 anos de idade e completa até os 8 anos de idade. Então, como que o cérebro do seu filho ele está sendo formado? Se você fica na televisão, se ele fica grande parte sobre, vendo um desenho na televisão com o celular na mão. Qual o tipo de estímulo, de interação, de conexão, de aprendizagem que uma criança tem aí? É muito pouco. Então, nós precisamos fazer uma estimulação de qualidade, uma estimulação duradoura, porque o que fica no seu cérebro até os 2 anos de idade, que vai te ajudar a explorar as aprendizagens futuras, é uma construção. Não tem como a criança aprender a ler com 5, 6 anos de idade, que ela aprende, os níveis da escrita,
sem antes você ter lido uma historinha para ela ter visto um livro e etc. Então, vamos retomar aqui, tá, mamães? Vamos retomar aqui. Então, o que eu tenho que observar numa criança? Primeiro ponto, dificuldade de comunicação social. Essa criança, ela interage através da comunicação. Por exemplo, a criança até 4 meses, ela fica só na parte do balbucio, né? Ainda ela não fala palavrinhas. 4, 6 meses que ela vai começar a falar mamá, papá, né? A partir dos 6 meses. Até os 6 meses, a maioria é balbucio. Mas, se você já vê que tem um balbucio ali, que você interage com a criança e ela vai correspondendo, já é um bom sinal. Agora, se a criança passou de 6 meses, ela ainda não balbuciou, já é um alerta para você. Né? Você já anota aí no caderninho. Opa, isso aqui é um alerta para mim, porque ela não balbuciou. Se a criança chegou até 1 ano de idade e ainda não falou de 2 a 5 palavras, já é um outro alerta para você. Então, a comunicação, ela também é pelo olhar, ela é pela imitação, pelos gestos. Em todo tempo a criança, mas para isso a criança tem que ser estimulada, né? Se você está estimulando, está fazendo o seu papel de mãe, conversa em todos os momentos com a criança, né? Hoje o meu menino estava lavando o carro e aí eu falei assim, ô Matheus, coloca o Miguel aí perto de você, né, no triciclo dele e vai conversando com ele. Aí ele virou para mim e falou assim, tá, mãe, pode achar que eu vou conversar com ele. Aí meu menino tá assim, ô Matheus, ô Miguel, sabe o Fortnite? Então, ele lançou não sei o que e tal, e começou a falar várias coisas lá. Eu falei, Matheus, não é pra você conversar assim, é pra você falar as ações que você está fazendo. Olha, Matheus, olha, Miguel, agora eu vou enrolar a mangueira. Olha, Miguel, agora vou torcer o pano aqui, é assim que limpa o carro. Então, não é de qualquer jeito, né? Peraí só um pouquinho. Ah, tá. Deixa eu só ler esse depoimento aqui da Eliane, que eu achei interessante aqui, ó. No meu caso, minha filha tinha contato visual desde bebezinha. Com 1 aninho balbuciava. Interagia com outras crianças resmungando. A partir de 1 ano e meio, ela perdeu essas habilidades. Sim. Alguns estudiosos, né, eles falam, deixa eu voltar aqui, eles falam que a poda neural de algumas crianças que têm o autismo, ela acontece mais cedo dos 2 anos de idade. A poda neural das crianças típicas acontece aos 2 anos de idade. Mas das pessoas neurotípicas, no caso, né, com algum transtorno, essa poda, ela antecipa. Por isso que algumas mães percebem, antes dos 2 anos, essa desaceleração do neurodesenvolvimento da criança. Então, é por isso que a gente precisa estar atento, né, aquilo que o seu filho já dá conta, né? Qual que é a comunicação do seu filho? Ele é já capaz disso, de interagir com outras crianças, né? Sim, pode antecipar ou atrasar, isso mesmo. Né? Eu falo assim, as crianças, né, típicas que não vão ter nenhum transtorno, você é bem interessante essa parte do diagnóstico precoce, né? Por exemplo, o Miguel, ele tem 1 ano e 2 meses. Vamos supor que o Miguel, né? Deus que livre que não, mas vamos supor que o Miguel, ele tenha uma poda neural antecipada, né? E ele seja uma criança dentro do espectro autista.
eu vou perceber por causa, né, dos marcos do desenvolvimento que ele já alcançou até agora. Eu sei o que uma criança de 1 ano e 2 meses precisa, né, a faixa, de acordo com a faixa etária. Eu sei o que uma criança precisa. Mas tem mães que não sabem, né? Ficam dispersas em relação a esses sinais. Então, esse sinal da comunicação, gente, ele é muito importante. Então, se a criança até os 2 anos de idade, ela não junta palavras e ela não começou a construir frases, você pode já ligar o botãozinho aí do se liga e procurar ajuda. E a dica que eu dou para vocês, né, a orientação, é o seguinte: quando você chegar no neuro, você chega e já falando assim, olha, o meu filho, ele... Melhor psiquiatra, tá, gente? Eu gosto mais de indicar que leve primeiro a um psiquiatra do que a um neuro, porque o psiquiatra, eu considero que ele aplica mais testes, sabe? Porque quando você leva num neuro, às vezes ele faz aquele exame clínico ali, né? E faz um tratamento, faz um exame clínico, bate uma terlinha no joelho, a criança dá aqueles sinais de reflexos, né? Ele não percebe nenhuma dificuldade no olhar, no olho, no fundo do olho, etc. Então, a mãe acha que tá tudo ok e o neuro também acha que tá tudo ok. Então, leva numa psiquiatra infantil, porque é isso mesmo, a Eliane falou e ela tem experiência aí como mãe. E leve também em fono, mesmo sem diagnóstico, porque as fonos, elas percebem, né, se o atraso naquela linguagem é um atraso normal, né? Tem famílias que a mãe fala assim, mas eu também demorei para falar, então tá normal porque ele me puxou. Até que ponto isso é verdade, né? A gente não sabe. Então leva para uma fono, leva para uma TO, porque elas fazem testes, às vezes com 2, 3 sessões a fono já conseguiu perceber que tem alguma coisa ali. E mesmo sem diagnóstico, o seu papel como mãe é uma estimulação. Para que precisa do diagnóstico? Eu vou ser bem sincera para vocês. A Maria Luísa, eu fui requerer, né, como psicopedagoga e mãe, o diagnóstico dela aos 10 anos de idade, por questões burocráticas dentro da escola. Porque a própria coordenadora falou assim para mim, Catiane, a escola só vai ter um olhar de inclusão para a Maria Luísa se você trouxer o diagnóstico dela. Se você não trouxer o diagnóstico dela, ela não vai poder sentar nas primeiras carteiras, os professores não vão se atentar em falar o nome dela durante uma explicação, né? Ela não vai ter mais tempo para concluir uma atividade, ela não vai poder fazer prova de inclusão. Então, por esse motivo que eu busquei o diagnóstico. Mas até os 10 anos de idade, como mãe, como psicopedagoga, eu fui tomando as ações que eu sabia que ela precisava. Então, se a mãe suspeitou alguma coisa, né, até os 2 anos de idade, já tem aí uma defasagem em relação à parte motora, né? Porque crianças com a parte motora comprometida não andou ainda, pulou a fase do engatinhar, ou ainda não andou com 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses, né? E aí a gente sabe que para uma criança andar, ela precisa de ter algumas competências. Por exemplo, o meu filho tem 1 ano e 2 meses. Ele ainda não andou. Mas eu já sei por que ainda ele não andou. Ele tem medo de cair. Ele está com medo de cair. Como ele caiu da cama, mais novo, eu acredito que isso esteja influenciando no medo dele de soltar a mão. Mas ele fica em pé segurando, né? Ele levanta, ele sobe no sofá,
Ele, né, segura nos objetos, na cadeira e fica em pé. Se você segura no dedinho dele, ele anda a casa toda. Se você segura numa mão só, ele anda a casa toda. Então, eu já sei olhar essa parte motora, o que ele precisa para poder andar, né? Deixa eu ver aqui, Eliane. E é muito importante a família se informar, estudar e aprender com os profissionais para aplicar os estímulos adequados em casa. Durante o tratamento, durante todo o tempo. Porque uma vez ou 2 vezes na semana é pouquíssimo. É isso aí. Né? Tem mães que eu vejo que levam na psicopedagoga, na fono, na TO, né? E levou ali 2 vezes na semana e acha que nos outros dias pode ficar no celular, pode ficar na televisão. Não pode. Você tem que pensar que você está correndo contra o tempo. Quanto mais cedo você estimular, menos características do transtorno o seu filho vai ter. Simples assim, né? Porque se você, como mãe, negligencia essa estimulação, o seu filho vai colher os frutos mais tarde. Nós não podemos perder tempo, nós não podemos brincar em relação aos estímulos. Infelizmente, como eu disse, não é um assunto de preocupação no Brasil, a parte cognitiva até os 2 anos de idade. As mães acreditam que até a criança entrar para a escola, a parte cognitiva não precisa ser trabalhada em casa. E quando ela vai perceber, né, vai ter um diagnóstico de algum transtorno, que é entre os 2 e 3 anos, já é tarde. Porque quando ocorre essa poda neural aos 2 anos e a criança não foi estimulada, quantos prejuízos ela já teve ali, né? Então, nós precisamos diagnosticar com o nosso, mesmo que não tenha o diagnóstico, né, no papel, mas o diagnóstico de mãe, o seu olhar de mãe, a sua dúvida de mãe, ela precisa estar embutida ali na sua criação, na sua educação, tá bom? Então, olha, o autista, ele tem contato visual? Tem contato visual, mas esse contato visual, ele é com valor? Ele é sustentado? Por exemplo, seu bebê olha pra você, aí você fala assim, olha ali, né, tá pegando fogo, alguma coisa assim, ou o cachorrinho, não sei, qualquer exemplo que você peça a criança para olhar. Depois que ela olhar ali, ela vai voltar para você o olhar? É uma comunicação visual compartilhada? Então, e durante, né, ela consegue comunicar, né, ela consegue ter esse contato visual com você por mais tempo? Ou ele olha, né, aquele olhar vazio, aquele olhar no mundinho dele, aquele olhar vago. Então, nós temos que saber perceber qual olhar é esse. Porque o olhar, ele diz muita coisa, né? Um outro aspecto é em relação aos movimentos repetitivos. E o autista, o seguinte, ele olha, ele se atenta muito para a questão, ele olha além daquilo que uma criança típica olha. Quando uma criança típica olha para um carrinho, ele vê o carrinho como um todo, como um brinquedo que, se ele colocar no chão, ele roda as rodinhas e anda. O autista não. O autista, ele vê detalhes daquele objeto, daquele brinquedo. Por exemplo, se ele pega um carrinho e tem as rodinhas, se o carrinho tem um certo brilho, tem uma certa luz, se faz algum som, algum sinal, se ele tá olhando, né, por exemplo, para um ventilador, um olhar fixo, né, em relação aos barulhos, se você liga um liquidificador e ele já se incomoda muito com aquele barulho, ou uma furadeira,
Então a parte, né, nós sabemos que o autista, ele tem essa parte aí cerebral periférica muito sensível. Então, a sensibilidade dele é diferente da sensibilidade de uma criança típica. Às vezes, um cheiro para uma criança autista causa náuseas, né? E pra gente, você nem tá percebendo aquele cheiro. Um barulho incomoda, uma etiqueta de roupa, né? O toque incomoda, de você ficar abraçando, beijando. Então, tudo isso são sinais que são muito importantes, que a criança diz pra gente assim: olha, eu não gosto de ser tocada, eu não gosto de ser abraçada, eu não gosto de beijo, eu não gosto de barulho. E aí ela vai perdendo, né? Ela vai se esquivando, ela vai evitando esses sinais, ela vai evitando o som, ela vai evitando a luz, ela vai evitando os movimentos de certas ações. E aí acontece, né, que a gente falou aí, que é uma regressão. Meu filho fazia um monte de coisa. Ele fazia um monte de coisa, mas ele fazia isso até enquanto não estava incomodando. Depois que começou a incomodar por causa da hipersensibilidade, para ele já ficou difícil sustentar essa evolução. Então, imitação, né? Um outro aspecto. Quando você tá trocando uma criança, que você mostra a língua para ela e ela mostra a língua para você de volta, né? Que você bate uma palma, ela te repete. Ontem eu achei até interessante que eu tava dando banho no Miguel e aí ele viu a imagem dele no box do banheiro, né? E aí ele começou a fazer caras e bocas e olhando. E aí eu cheguei o meu rosto assim, abaixei junto com ele e comecei a imitá-lo. E ele foi dando os comandos pra mim. Aí ele fazia assim, colocava a língua de um lado, colocava do outro. E eu que comecei a imitá-lo. E aí você já vai vendo a questão da inteligência se formando na criança. Né? O que Piaget fala, né? A evolução da inteligência. Né? É muito interessante quando a criança, ela dá esses sinais pra gente de que ela está pensando em como se adaptar a algumas ações. Por exemplo, se você pede, né, a sua criança para colocar um copo em cima, sempre ela vê você colocar no copo na pia, né, uma criança de 1 ano e meio, e você fala assim para ela: coloca o copo pra mamãe na mesa. E ela vai lá e coloca o copo na mesa, você já vê aí que a criança, ela está trabalhando a sua inteligência. Já existe inteligência ali, porque você conseguiu comunicar com ela e já tem ali uma compreensão. Ela compreendeu a sua fala. Você conseguiu se comunicar. Não é uma fala rasa, aquela fala de que a criança ouviu e foi fazer outra coisa. Né? Porque as crianças, algumas crianças do espectro autista, elas têm esse comportamento. Você precisa fazer isso, um trabalho grande de estímulo na TO, para ela entender, né, os comandos, para ela conseguir executar os comandos através da sua fala. Né? Tem crianças que precisam de figuras para conseguir, né, quando tem um grau mais elevado, a criança precisa de se comunicar através de figuras com você. Então, se o seu filho, né, se a criança que tem essa suspeita do transtorno do espectro autista, ela tem de 70% a 80%, ela precisa executar de 70% a 80% de tudo aquilo que eu falei aqui. Ela não vai olhar para você só quando ela quer. Ela não vai pegar um objeto que você pediu só quando ela quer. Né? Se ela faz só quando ela quer, tem algum problema. Então, você precisa dar os comandos e ela precisa executar esses comandos não só quando ela quer, mas se fazendo entender pelas suas, né, pelo seu comando.
Então, a repetição de comportamento. Nós temos que tomar cuidado nessa avaliação, porque se você, todos os dias, após trocar a fralda da criança, por exemplo, ou após brincar com essa criança, e você guarda os brinquedos sempre no mesmo lugar, e a criança também faz isso, essa repetição, não quer dizer que ela está ali desenvolvendo a sua inteligência. Não quer dizer que ela não tenha nenhum transtorno por causa disso. Ela precisa fazer coisas novas e coisas diferentes. Hoje, o Miguel estava brincando com algumas peças de montar, e aí ele brincou um pouquinho, espalhou as peças, pegou as peças e começou a levar para a porta da sala e a jogar na garagem. Levou uma, levou duas, levou várias peças. E ele, quando ele jogava lá, ele voltava com um sorrisinho. E tipo assim, né? Eu tô fazendo coisa errada. Não é assim que brinca com esse brinquedo. Porque eu já brinquei com ele várias vezes, ensinei. Hoje ele já brinca sozinho. Então, você já percebe aí o desenvolvimento da inteligência. Uma simples brincadeira dessa eu consigo identificar que ele sabe brincar com aquele brinquedo, ele sabe a função social daquele brinquedo, ele sabe que ele não pode ser julgado para fora da casa, então ele estava fazendo aquilo, era uma coisa nova, ele estava inovando, né? Então, é o desenvolvimento da inteligência. Se uma criança ela quer pegar um brinquedo que está em cima da mesa, né? Piaget já dizia isso, né? Se a criança quer pegar um objeto que está em cima da mesa e a criança não consegue alcançar, ela pega uma cadeira. Outro dia uma mãe me mandou mensagem falando que o seu filho de 1 ano e pouco fez isso. Pegou a cadeira, que ela tem que tirar todas as cadeiras da casa, porque ele pega a cadeira para subir nas coisas. Então ela pegou a cadeira e ele encontrou ele em cima da mesa. Então, é um sinal para essa mãe que ela tem que ficar atenta em relação à hiperatividade, né? Porque não são todas as crianças que fazem isso. Então, mas olha a inteligência dessa criança, né? De pensar assim, o que eu tenho que fazer? São as funções adaptativas. Nós, como seres humanos, nós precisamos saber utilizar as ferramentas para a gente conseguir alcançar aquilo que a gente quer. Isso é inteligência. É você trabalhar o seu cérebro para alcançar um resultado. Assim que se forma a inteligência. Então, as crianças precisam ser analisadas assim. O seu filho, ele, né, até os 2 anos de idade, você acha que ele está nesse caminho? Né, que ele faz essa comunicação, né? Vamos retomar aqui um pouquinho. Ele faz essa comunicação social, né? Ele faz o contato visual com função, ele tem uma atenção compartilhada com você, né? Ele olha para alguma coisa que você pediu para ele olhar e depois ele volta a olhar para você e sustenta esse olhar pedindo o seu consentimento. Ele faz movimentos repetitivos, por exemplo, ficar abrindo e fechando portas, ficar abrindo e fechando gavetas toda hora, né? Isso é um sinal de algum transtorno. Mas não é só uma coisa, gente. Ah, meu filho toda hora abre e fecha a gaveta. Não é por isso que ele tem algum transtorno, mas isso está associado à comunicação rasa, né? É uma comunicação com poucas palavras, é um contato visual de pouco tempo, né? Ele não sustenta ali aquele contato visual, ele não consegue te imitar em imitações novas, né? Miguel, na hora que eu espirro, ele tenta falar saúde, porque de tanto, hoje mesmo eu tava espirrando muito,
E ele, você vê que ele dá aquela risadinha. Ele já interage nesse aspecto. E estereotipias motoras, né? As crianças que não conseguem se expressar, né? Fazem os momentos de flip, ou balança as mãos, anda na ponta dos pés. Então, essas crianças, você tem que ter um olhar atento em relação a isso, tá bom? Brincar com interação. As crianças precisam brincar com interação. Se ela não brincar com interação, o que é brincar com interação? Se tem uma outra criança, ela compartilha aquele brinquedo, né? Ela se envolve ali. Se tem uma bola, ela quer chutar a bola. Se tem uma boneca, ela quer carregar a boneca, ela quer ninar a boneca, ela abraça, ela beija, ela levanta a boneca. Agora, se ela tá ali no meio de outras crianças, mas brincando sozinha, sem interagir, né? Às vezes ela pode estar numa roda, mas se ela não está interagindo com a brincadeira que todos estão brincando, você tem que desconfiar, tá bom? E a questão também, dificuldade de sair da rotina. Crianças com transtorno, elas têm muita dificuldade de sair da rotina, né? Às vezes você passa por né? Você vai jogar o lixo de um jeito e aí você quer passar por outro caminho ao redor da casa. A criança se incomoda. Se você põe sempre a meia e o tênis e depois já faz algum comando, se você muda aquilo, a criança já acha ruim. Se você tem aquele ritual do sono, de dar o banhozinho e coloca para dormir, no dia que você não der o banho, a criança já não dorme. Então, crianças com transtorno, elas têm essa questão da rotina muito fixa. Sair da rotina para elas é tocar na ferida. Então, né, a gente precisa estar atento a isso. E em relação às emoções, as crianças, né, por exemplo, quando meus 2 filhos mais velhos estão brincando aqui, que um brinca com o outro, um finge que tá chorando, o Miguel olha, ele chora. A criança no transtorno, a maioria delas não chora, né? Elas ficam insensíveis, apáticas em relação àquelas emoções, tá bom? Gente, eu vou terminando por aqui, né? Eu já falei os tópicos aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui. Mas eu percebi agora que se eu não finalizar, o Instagram vai desligar aqui sem eu me despedir de vocês. Eu entrei um pouquinho depois das 18h30, mas eu queria que vocês acenassem aí, dessem um joinha, se tem alguma pergunta, se tá tudo ok. Se vocês têm alguma observação, alguma contribuição a fazer, quem tá aí junto comigo? Se eu contribuir com alguma coisa, falem aí pra mim, pessoal. Então, olha, o nosso papel como mães, vamos lá, o nosso papel como mães é olhar de águia para os nossos filhos. Olhem sempre querendo investigar algo. Sempre. Olhem com olhar de cientista, tá bom? De pesquisadores. E quando você suspeitar de qualquer coisa, já leva no psiquiatra e fala assim, olha, eu suspeito disso. Porque, infelizmente, se a gente não chega dando nome aos bois, eles acham que a gente não conhece, né? Eles acham que a gente não conhece sobre os transtornos, que nós somos pessoas desinformadas. Então, quando você já chega com um pouco de conhecimento e falando sobre aquilo que você suspeita, o olhar desse médico, ele vai ser diferente. Ele vai pensar assim, essa mãezinha aí não é boba, não. Se ela tá identificando isso, é porque deve ter alguma coisa. Isso aconteceu comigo. Eu precisei de chegar e falar com ele, olha, eu tenho certeza que minha filha tem isso. Então,
nós precisamos agora, né? Eu preciso agora do seu feedback, porque eu preciso de um diagnóstico. E, infelizmente, hoje, se a gente não fizer isso, a gente não consegue uma receita médica, a gente não consegue fazer um exame, né? Então, nós precisamos de estudarmos, entendermos, pesquisarmos e chegar para quem, né, precisa e falar aquilo que a gente está suspeitando, sim, por que não? Tá bom? A Meire falou que gostou muito. Obrigada, Meire, pelo seu feedback aí. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, vamos ficando por aqui. Agradeço imensamente. Se vocês puderem dar um print aí na nossa aula e fazer um comentário no Instagram, né, na sua página, mencionando @mamãeáguia, tá bom? Quem ficou comigo até agora. Semana que vem, na próxima quinta-feira, será um outro assunto que eu vou divulgar, tá bom? Mas sempre para bebês, porque a minha preocupação é na primeira infância, tá, gente? Eu acho que se a gente começar a estimular os nossos filhos desde a primeira infância, a gente evita muitas dificuldades de aprendizagem, a gente evita muita coisa pra gente não ter dor de cabeça depois. Obrigada, Eliane. Obrigada pela participação. Sei que a Sarinha já tem 7 anos aí e você ficou até agora. Muito obrigada. A Meire também. Já tá com os filhos todos criados aí, né, Meire? 18 e 14 anos. Obrigada, pessoal. Um abraço.